Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Noticiário esportivo que está agitado. O Vasco da Gama que neste momento treina no CT Moacir Barbosa para finalizar a sua preparação para o jogão de amanhã frente à equipe do Atlético Goianiense. Vamos falar muito aí sobre essa situação do sócio torcedor que explodiu de vez, torcedor do Vasco muito enganjado aí, e promessa de atingir 70 mil sócios ainda nesta semana. Vamos falar bastante sobre a situação aí da manutenção das ações da SAF, ganhando muita força essa situação do Pedrinho comprar ali parte das ações inerente a 777 Partners, e vamos falar muito também sobre a situação de reforços aí, que a gente teve novidades nesta manhã sobre Michael, sobre Brian Rodrigues, sobre a indefinição aí também com relação ao zagueiro do Vasco da Gama. Enfim, tem muita coisa para a gente poder falar nesse vídeo. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, Vasco da Gama finaliza a sua preparação para o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. Muitos torcedores do Vasco da Gama reclamando aí da dificuldade de comprar ingressos lá na bilheteria do Antônio Ancioli, lá em Goiânia. E aqui no Rio de Janeiro segue a preparação. O nosso treinador tem duas dúvidas, né? O Adson vai para o jogo? O Adson tá com uma dificuldade física aí e é dúvida. A gente está aguardando o treinamento aí da parte da manhã para a gente ver como que vai ficar essa situação. E outro jogador que apresentou um probleminha, tá? Inclusive o Robert Rojas aí treinou como titular, é o Maicon, né? Um jogador aí que chegou aí com lesão vindo lá de Chapecó no último jogo contra a equipe do Grêmio. O Vasco tem que ficar muito atento a essa partida com relação à situação da arbitragem. A CBF escalou um árbitro gaúcho, uma retaliação aí pelo fato do Vasco ter reclamado aí da partida contra a equipe do Grêmio, que a gente jogou naquele pasto lá da Arena Condá. E o seguinte, a gente tem que ficar atento que o árbitro é o Rafael Klein. É um cara que tem um histórico aí bizonho de erros contra o Vasco da Gama. Então toda a atenção é pouco. E os jogadores do Vasco estão sentindo o carinho. Carinho vindo das arquibancadas, carinho vindo de você, torcedor cruzmaltino. Isto porque o Vasco chegou aí à marca de 61 mil sócios torcedores e a diretoria do Vasco já trabalha aí com a possibilidade de termos aí nas próximas horas 70 mil vascaínos. A 777, quando saiu daqui, não me canso de dizer, éramos 29 mil. O Pedrinho, em 2 meses, com a chegada aí do Felipe Coutinho, elevou esse número para 61 mil sócios torcedores e é uma fonte de renda aí que está entrando no Vasco da Gama, que vai cooperar muito aí para os pagamentos em dias aí com os nossos fornecedores, com os nossos atletas aí do Vasco da Gama. E o seguinte, meus amigos, o Vasco da Gama aí, a torcida do Vasco está enganjada para quê?
ainda esse mês a gente consiga passar o Flamengo, né? E ter o maior sócio torcedor do Rio de Janeiro. 81 mil que o Flamengo tem. Isso aí é muito pouco para a grandeza do Vasco da Gama. Com certeza o Vasco vai passar. Bom, a gente também tomou conhecimento sobre essa situação da venda aí da Vasco SAF. O Pedrinho está negociando aí com a ICAP, que é a controladora hoje aí, é 777, né? Para mim é a mesma coisa. O Pedrinho está chegando a um acordo comum para poder comprar esses 31% da SAF, certo? O Pedrinho tem o interesse de comprar e vender parte das ações quando o Vasco estiver no momento melhor, tá? O Pedrinho entende que é necessário vender para um investidor que seja amigo, um investidor que chegue aqui e deixe o associativo participar ali das decisões, tá? Ontem a gente tomou conhecimento que o Pedrinho, ele quer aí que seja o seu Lamac, mas para isso precisa aguardar as eleições lá do Palmeiras, que vão acontecer agora em dezembro, certo? Então o Pedrinho não deve vender agora, ou melhor, não vai vender agora, por conta daquele processo que existe lá nos Estados Unidos da América. Ele está guardando esse desfecho lá no Palmeiras, lá por conta aí do seu Lamac lá, perfeito? O seguinte, pessoal, falando aqui sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama. O Vasco quer dar o tiro certo. O Vasco não pode errar nas contratações. E o Vasco prioriza a situação de duas posições. O ataque, para ser mais exato, a ponta esquerda, e um zagueiro que atue pelo lado direito, ali na posição do Michael, para fazer dupla com o João Vitor, quando o João Vitor tiver recuperado. E a situação que a gente tem hoje com relação ao ataque é que o Vasco prioriza a contratação do Michael, tá? É uma contratação que é muito difícil, porque a gente tomou conhecimento que existem outros clubes no Brasil que estão dispostos a ir brigar pelo Michael, como é o exemplo aí do Corinthians, do Flamengo e também do Cruzeiro. Eu entendo que o Vasco disputa essa contratação diretamente com o Flamengo, tá? Não acredito que o Corinthians vai pagar 54 milhões, isso é conversa fiada para ter o jogador. Agora, o Vasco tem uma concorrência muito forte aí para poder trazer o Michael, tá? Essa é a prioridade, é o Michael. Paralelamente a isso, ontem a gente teve a confirmação do Fábio Torres de uma coisa que eu sempre falei aqui para vocês sobre a situação do Brian Rodrigues. Essa negociação do Brian Rodrigues, ela está de stand-by. O Vasco negocia com o América do México. E se eu fosse o Pedrinho, tá? Eu traria o Brian Rodrigues, porque a concorrência é muito menor e a situação está muito bem desenrolada aí com os mexicanos. Ô Laureano, houve uma informação ontem que o jogador se envolveu num caso, num delito lá no México, conversa fiada. Foi um caso aí de assédio, não tem nada a ver com estupro. A informação foi passada de forma errada. Mas o seguinte, tá na mão aí do Vasco da Gama, o Vasco tá priorizando o Michael. Eu acho que o Vasco tinha que olhar com mais carinho para essa possibilidade do Brian Rodrigues, tá? Que é mais fácil fazer essa contratação. Até porque tá dentro do orçamento, eles querem envolver o Esforza nessa situação, dá para sair, tá? Quem duvidar pode perguntar para o empresário do Michael aí, o Eduardo Maluf, tá? Que inclusive está na pré-temporada do Al Hilal para assinar a papelada lá envolvendo a rescisão. E para fechar a situação da zaga, tá? O nome do Tolói voltou à pauta aí.
é um nome que ganhou força nas últimas horas. O Vasco tem a preponderância de contratar o jogador Pepe, mas existe uma resistência interna por conta da idade do Pepe. Paralelamente, o Vasco não desistiu da contratação do Mina, tá? E o seguinte, esse aí são os nomes dos 3 zagueiros, tá? O nome do Tolói voltou a ter força aqui no Vasco da Gama. A gente tá com a negociação do Mina muito bem encaminhada, sim, certo? Você vê que o Mina não fechou com nenhum clube aqui no Brasil, é boato, tá? Foi oferecido, tá, ao Vasco da Gama. O empresário dele é um cara aí que tem muito acesso no Vasco da Gama aqui no Brasil. Vou dar até o nome para vocês perguntarem, que é o Cury. É um cara que está fazendo essa negociação com o Vasco da Gama, tá? Não sei nem se eu poderia falar isso aqui. E para a gente fazer o desfecho aqui, tem essa situação do Pepe, tá? Que tá ganhando força dia após dia, porque hoje aí já é finalzinho do mês de agosto e a gente não viu ele fechando com clube nenhum na Europa. Perfeito? Agradeço pela sua atenção e que o Pedrinho seja rápido aí nessas indecisões e feche logo com esses jogadores, porque são 2 posições carentes que a gente tem no nosso elenco. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!